Joia. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, vamos continuar aí na nossa disciplina, só que agora entrando na nossa terceira semana, certo? Aí na nossa terceira semana nós começamos o conteúdo de soldagem. Na aula passada a gente terminou o conteúdo de fundição. Então, hoje nós ficamos com o conteúdo de soldagem. Eu vou sair, não vou estar observando o chat. Então, qualquer pergunta aí, pode abrir o microfone e fazer para mim, tá? Nós vamos começar a falar da parte de soldagem. Qual que é o objetivo do conteúdo dessa semana? Vamos falar de classificação das soldas e da soldagem oxigás. Olha como é que é interessante e simples ao mesmo tempo, mas tem que tomar muito cuidado, que essa soldagem envolve o trabalho do serralheiro, o trabalho do cara que arruma o escapamento do carro, né, que tem que fazer solda, que são as principais aplicações de solda que a gente vê no dia a dia aí. Então, o que nós começamos? Primeiro, falando da divisão de soldas. Como que eu classifico? Tem uma classificação brasileira que ela pode ser dividida os processos de soldagem. Deixa eu até colocar um ponteiro melhor aqui. Então, eu tenho lá, os processos de soldagem são divididos em soldagem por fusão, aonde eu vou derreter o metal. Aí eu vou ter as elétricas, que vai estar numa outra parte que eu vou falar. Essa primeira parte é a que aparece menos soldagem que nós temos contato, a não ser a soldagem a gás, que é a que a gente usa no escapamento do carro, onde você tem um maçarico que vai fundir, derreter o metal e fazer a solda, certo? A soldagem por fusão. Soldagem por eletroescore, outros tipos aqui, a laser e a plasma, que são soldagens que utiliza a parte elétrica também, mas ela está à parte aqui das outras, certo? Ela não vai participar da mesma forma que algumas outras, mas depende ali da parte elétrica e pode até ouvir falar, mas geralmente o laser e o plasma é muito utilizado na parte de soldagem. Lembrar que eu já mostrei exemplo de corte por plasma, usinagem por plasma e por laser, certo? Tem videozinho lá. Então, não deixe de dar uma olhada nisso daí, olhar lá no canal dos vídeos, porque se tiver algum problema, algum vídeo errado, alguma coisa, só consultar lá no canal que tem a playlist lá, que tem o conteúdo relacionado com a matéria da disciplina, certo? Então, eu tenho lá soldagem por fusão, que o principal exemplo é a soldagem do escapamento, que a gente chama de soldagem oxigás, que é a primeira que nós vamos falar. Depois nós temos a soldagem por pressão, então temos soldagem por resistência, que aí a gente vê muito em fabricação de automóveis, onde você tem uma garrinha que ela fecha e solda num ponto, que é a chamada soldagem a ponto. E tem a soldagem por costura, que é quando vai emendar uma chapa na outra. Então, empresa que utiliza chapas, eu preciso emendar uma chapa na outra, eu vou ter um equipamento que vai soldar por costura. Eu vou ter 2 discos, vai explicar ali, logo mais eu vou falar. O restante não é tão visado, então só tem alguns nomes aqui que a gente deixou, a soldagem a topo por fluência e topo por descarga elétrica, que é a soldagem por resistência. Todos esses dentro da soldagem por resistência elétrica. Soldagem a gás por pressão, soldagem por forjamento, por atrito, por explosão. Essa por forjamento é quando você pega, por exemplo, as placas de metal, você vê muito em vídeos lá do Desafio Sob Fogo, que às vezes você tem lâminas de metal que você vai aquecer e bater nelas até elas grudarem uma na outra. Então, essa seria a soldagem por forjamento.
Por atrito, na fabricação de válvulas de motor de carro, é encontrado soldagem por atrito em várias válvulas, onde o corpo da válvula é um, e o pescoço da válvula é um, e a haste da válvula é... Perdão, a cabeça da válvula é um material, aí depois, para o pescoço, para a haste da válvula, é outro material. Aí eles são soldados por atrito. Soldagem por explosão, indução, ultrassom não é o foco nosso, certo? Só informando aí alguns tipos de soldagem. Abrasagem, soldagem fraca. Então, tem outros tipos, que é a abrasagem, tem um sistema que você aquece e pressiona um metal no outro para soldar. Tá? Então, é um outro tipo de soldagem, onde nós aquecemos o material e vamos soldar, né, fazer o derretimento de uma superfície ali para unir o metal. Tá? Mas o foco principal do curso, além da soldagem oxigás que eu falei, é a soldagem por fusão, mas falando da soldagem a arco elétrico. Porque a soldagem a arco elétrico, quando eu falo em arco elétrico, eletricidade, eu vou falar de eletrodo, porque eu vou ter um elemento que vai ajudar a conduzir a energia elétrica, que é o eletrodo. E esse eletrodo ele pode ser consumível. Exemplos: soldagem MIG-MAG, que é com proteção gasosa, depois mais adiante no curso eu vou explicando cada conteúdo, e com proteção gasosa e fluxo de soldagem, ou também chamado de fundente. O que é? Um material que vai facilitar a soldagem, a união das peças, certo? Que soldagem é a união das peças, que é por fusão do metal, vou derreter o metal através de um arco elétrico, e esse eletrodo que conduz esse arco elétrico, ele é consumido no processo. Exemplo: soldagem arco elétrico com arame tubular e proteção de CO2, que é um gás que, no caso, proteção gasosa e o fluxo, por isso o arame tubular ele tem fluxo lá dentro. O fluxo é esse material que vai ajudar a soldar. Outro caso, com proteção por meio somente de fluxo, por meio de fluxo. Primeiro representante, soldagem arco elétrico com eletrodo revestido, que é a soldagem lá da serralheria, onde você tem as varetinhas que você coloca num alicatinho e vai fazer a solda ali, vai abrir o arco elétrico e vai consumindo aquela vareta, certo? Então, esse é o eletrodo revestido. Tem outro caso, onde eu tenho arco elétrico com arame tubular, porém, sem proteção do CO2, somente com o arame tubular. E soldagem a arco submerso, que todo mundo acha que é soldagem debaixo d'água, mas não tem nada a ver. Arco submerso é porque é um arco que fica sobre um fluxo de soldagem, sobre um pó granulado ali. Depois, sem proteção efetiva, que é onde eu tenho muito defeito de soldagem, é mais difícil de ocorrer, que é a soldagem a arco elétrico com eletrodo nu. Então, não tem proteção à solda. E o outro caso, que é o com eletrodo não consumível, que é o caso da TIG, soldagem a arco elétrico com proteção de gás inerte e eletrodo de tungstênio. Porém, este eletrodo, no caso da TIG, que é esse eletrodo de tungstênio, ele é utilizado somente para abertura do arco elétrico. No caso, para adição de material, eu vou usar uma vareta de material de adição, que quando eu insiro essa vareta dentro do arco elétrico, ela é derretida. A gente vai explicar mais adiante. Por quê? Porque nós vamos ver nesse curso, vai ser soldagem oxigás, que foi essa anterior que eu coloquei aqui, soldagem a gás. Depois, nós vamos falar do eletrodo revestido. Depois, soldagem MIG-MAG. E depois, vamos falar de soldagem TIG e soldagem por plasma, certo? Então, vamos seguir essa linha, tá?
até uns dias atrás, se for seguir a sequência, vai observar que tinha ido um conteúdo errado. Aí eu vou ver, eu falei, gente, como que estava faltando ali na linha dos conteúdos, estava faltando o eletrodo revestido. Aí, perdão que eu corrigi o erro lá, a sequência está corretinha lá das aulas e os conteúdos. Tá? O material vai sendo disponibilizado para vocês de cada semana. E, no caso, então agora, a soldagem arco submerso, depois eu posso até deixar como material extra. Então, se quiser, eu deixo com o Saiba Mais na última semana, aí vocês me falam até semana que vem, se tem interesse, aí eu deixo um material a mais lá no conteúdo depois que for tudo lançado. Quando for abrir a sexta semana, eu entro lá e coloco o conteúdo para vocês pegarem a apostila. Não esqueça também de ir guardando material para vocês, né? Vai tendo literatura para estudo. Ok? Então, esses são os tipos de solda, basicamente. Porém, eu tenho uma divisão. A divisão dos processos pode ser realizada em 3 grandes famílias, que é a soldagem por fusão, que a gente viu lá, onde você vai unir líquido com líquido, né? Você vai derreter uma parte do material da peça com o material de adição e vai unir. Soldagem por pressão, aonde você consegue, em 2 fases sólidas, realizar a união, sem haver fusão. E a abrasagem, onde você vai ter um sólido e um líquido. Ok? Então, isso daí é divisão. Aí, uma coisa que vocês podem ouvir falar é o quê? Sobre a classificação AWS. AWS é American Welding Society, certo? Tem até uns vídeos que eu vou colocando como extra, em alguns casos, do canal de um senhor lá, que eu não lembro o nome dele, da Brasil Weld. É muito bom os vídeos, nossa, muito bom de técnica. Gosto muito de ver os vídeos dele sobre a parte de soldagem, que ele vai explicando. Então, é muito bom. Você estuda, por exemplo, a teoria e vai procurar vídeos bons da prática de soldagem. Porque quando você estuda bem, você vai conseguindo perceber alguns defeitos ali, alguns erros que o pessoal comete na soldagem, ou a falta de habilidade do pessoal na soldagem. Tá? E os vídeos dele são muito bem feitos, porque ele usa um filtro que você consegue enxergar o que precisa ser visto. Tá? Que aí eu vou explicar quando a gente iniciar outro tipo de solda ali. Então, o que nós temos? Seguindo a classificação da AWS, porque ela que classifica, por exemplo, os tipos de eletrodo. Então, tem muita classificação que nós seguimos, por exemplo, um eletrodo de serralheiro bem comum seria o E6013, que é uma classificação da AWS. Algum fabricante pode ter a numeração ou o código do fabricante para aquele eletrodo, porém, o código AWS é uma coisa mais uniformizada, que independente do fabricante, você quer o eletrodo seguindo o código da AWS. Pode ter um outro fabricante que tenta fazer melhor, um pouco melhor, um pouco diferenciado, mas que encaixe numa classificação da AWS, mas que tenha algum tchan, um diferencial a mais. Ok? E seguindo a classificação da AWS, nós temos eletrodos, soldagem arco elétrico, por brasagem, estado sólido, que a gente falou, né? Por resistência, outros e gás combustível, que é o que a gente vai ver, soldagem oxigás. Ok? E por arco elétrico, aqui tem algumas que nós vamos ver também, que basicamente repete várias coisas que nós falamos anteriormente, mas está lá o conteúdo na apostila também. Ok? Então, nós passamos pelos tipos de solda, soldagem por costura, que nós falamos da resistência. Então, eu tenho esses discos que giram, passando em cima de uma superfície, e à medida que ele vai passando, a corrente elétrica que circula entre um disco e outro, através da resistência que ocorre entre a interface de 2 chapas, aí ocorre a soldagem, certo? Então, aqui mostrando, vai ocorrendo a solda entre as 2 chapas. Aqui também mostrando, ó, tem 2 chapas, estou soldando essas 2 chapas. A soldagem por resistência do tipo costura.
E tem outro exemplo dessa soldagem por resistência que é bem comum, que é, inclusive, ó, a solda utilizada em carroceria de automóveis. É a chamada solda ponto, ou solda por pontos. É uma solda de resistência que a resistência elétrica que entre a interface de uma chapa e outra, ou de uma peça e outra, vai gerar o calor suficiente para fundir e soldar naquele local o metal. Então, aqui, ó, mostrando aqui, certo? Então, eu tenho aqui o eletrodo e a interface que gera resistência que solda a ponta. Soldagem a arco submerso, como o próprio nome já diz, eu vou ter um eletrodo de um lado e depois eu vou ter um canal jogando o fluxo de soldagem. Então, à medida que a soldagem ocorre, eu vou ter um sistema que joga o fluxo de soldagem por cima do arame, olha aqui, ó, por cima do arame, e a solda vai ocorrendo embaixo desse fluxo de soldagem. Tá? Então, eu tenho aqui esse pó granulado, que é o fluxo de soldagem, e a solda ocorre lá embaixo. Por isso que chama arco elétrico, né? E que está submerso no fluxo de soldagem. Então, esse ele já não oferece tanto risco, ok? Soldagem a plasma ou por plasma, geralmente automatizada, por quê? Porque ela é muito específica, muito precisa. Então, essa soldagem acaba sendo mais vantajosa, que dá menos problema, numa soldagem automatizada, certo? Para ela ocorrer nas situações melhores. Então, eu tenho a soldagem por plasma, que eu tenho um facho como se fosse um maçarico de plasma, que é um estado elevado do gás, então é um gás superaquecido. Aí é o plasma. Então, eu tenho aqui um robô que faz a soldagem por plasma, certo? Então, esse aqui depois eu vou explicar por quê. Lá no final eu vou falar de TIG e plasma. Soldagem com arame tubular, então eu vou ter uma tocha. Dentro desse bocal dessa tocha vai circular um arame, e esse arame ele é um tubo, arame tubular. E o recheio desse arame é justamente o fluxo de soldagem que ajuda a solda acontecer. Então, nesse caso, mostrando gases de proteção e o arame tubular vindo por dentro para a abertura do arco elétrico. Soldagem MIG-MAG, que é bem parecida com a de arame tubular, mas é um arame maciço. Perdão. Geralmente é maciço e ele é maciço, mais fino também do que o arame tubular. Mas a aplicação é semelhante. A TIG, que é a outra que nós vamos ver, onde eu tenho o arco elétrico e a vareta de metal de adição que vem por fora. Então, aqui é um exemplo mostrando uma pessoa que está aplicando essa soldagem TIG. Então, eu tenho a tocha de um lado e a vareta de arame do outro. Soldagem por eletrodo revestido. Então, tem um exemplo. Ignora essa imagem aqui, que ela está errada. Tem que tirar depois. E eu tenho aqui soldagem por eletrodo revestido. Exemplo aqui, ó. Soldagem com eletrodo revestido. Aqui é o eletrodo, que é o foco da região onde está ocorrendo a solda. E aqui é um exemplo de aplicação dos operadores soldadores, né, soldando com eletrodo revestido. Aí nós entramos no tipo de soldagem, que é o objeto do início dos estudos dos tipos de solda. Agora que nós falamos de vários tipos, podemos falar da soldagem por oxigás ou soldagem a gás, ou também conhecido como solda oxiacetilênica. Que é falar, é a que usa acetileno. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma combustão de gases, quer dizer, para combustão eu preciso do combustível, que vai ser o acetileno, a principal aplicação de gás para esse caso é o acetileno, por causa da potência, temperatura de chama, ele é o combustível, e o oxigênio é o comburente.
Então, eu tenho um gás que vai alimentar a queima desse combustível, ok? Então, aqui eu tenho a solda, o bocal da solda, espera um pouquinho, tem alguém querendo entrar aqui. Então, o que nós temos? Nós temos o bocal aqui, espera, opa, deixa eu voltar, tem alguém querendo entrar? Ah, deu certo. Então, o que nós temos? Soldagem por oxigás, nós vamos ter o bocal, esse bocal vai ter uma chama. Depois eu vou mostrar até uma imagem. E o que acontece? Aqui a gente fala da principal parte em qualquer tipo de solda, que é a poça de fusão, porque é onde o metal é derretido e é onde nós vamos observar a dinâmica do processo de soldar. Soldagem não é só aprender a técnica, vou soldar, vou treinando até ficar bom. Mas é importante você saber o que é necessário de conhecimento para você planejar, avaliar e poder realizar uma solda de qualidade, certo? Com, por exemplo, se você regular bem a máquina, você vai perceber que você vai exigir menos habilidade, porque a máquina estando bem regulada vai favorecer, vai te dar condições melhores para realizar o processo de soldagem. Tá? Então, nesse caso, nós já começamos com os elementos da solda, que é metal de base, a solda já pronta em si, o metal de adição, que em outros tipos você vai perceber que o próprio eletrodo que gera a energia de fusão do metal é um material de adição também. Então vai ficar mais claro mais adiante. Nesse caso, nós vamos ter a tocha, onde eu tenho oxigênio mais gás combustível, a chama aqui na frente, o cone interno, que é a parte mais importante do maçarico, e o metal de adição, a vareta de metal de adição e a poça de fusão, que aqui é onde você vai ver o metal líquido. E aqui está mostrando o sentido que eu estou soldando. Então, até na apostila, em vários vídeos na internet, materiais, vocês conseguem pesquisar sobre técnicas de soldagem. Então, depois, vocês podem avançar dentro de cada tipo de soldagem e procurar técnicas de soldagem. Aí, depois, é só desenvolver um pouco mais as habilidades para esse tipo de soldagem. Ok? Então, vamos ver como que é a imagem na prática. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho o maçarico, a chama e a vareta do metal de adição. Então, nós basicamente estamos representando o quê? Essa imagem aqui, esse zoom que foi dado no bico da tocha. Ok? Esse aqui é o exemplo da solda. Só que a imagem sem nenhuma proteção, você vê a chama como um todo. Você não consegue diferenciar tipos de chama, que é o que a gente vai falar, tá? Vamos falar logo mais. Mas, antes de falar da chama, desse equipamento, desse tipo de solda, vamos falar do equipamento em si, aonde eu vou utilizar, por exemplo, o cilindro de acetileno e o cilindro de oxigênio. Eu tenho as válvulas que saem do cilindro de acetileno e as válvulas que saem do cilindro de oxigênio. As mangueiras e os medidores são diferenciados. Por quê? Para não misturar, não trocar as cores, para não ter problema na hora de ajustar os gases, o fluxo dos gases. Então, eu tenho o quê? Eu tenho rosca à esquerda para as conexões do acetileno e rosca à direita para as conexões do oxigênio. E da mesma forma, quando essas mangueiras vão chegar para o maçarico, do mesmo jeito. Então, eu vou fazer o ajuste de acordo com a conexão correta ali. Eu vou ter um registro para o acetileno e um para o oxigênio. Então, eu tenho maçarico, cilindros, reguladores, válvula contra retrocesso, o bico de corte. Então, no caso da aplicação da soldagem oxigás para corte de chapas é utilizado. Chapas muito grossas, eu consigo utilizar com certa praticidade o equipamento da soldagem oxigás, ou soldagem por oxigás.
certo? Então, eu tenho a caneta para soldagem e tenho o bico para, que é o dispositivo de corte, onde eu tenho uma alavanca aqui. Essa alavanca, à medida que eu aperto ela, eu aumento o facho aqui na ponta para poder, por exemplo, fazer o corte de uma chapa ali, de uma peça, ok? Então, tem aqui os exemplos, aqui mostrando novamente cilindros, reguladores de pressão, mangueiras, válvula de controle dos gases, inclusive válvulas para evitar que a chama daqui ela volte por dentro da mangueira para o cilindro. Então, eu tenho que ter válvulas que vai limitar esse fluxo. As válvulas de controle dos gases, o maçarico, a tocha em si, e o bico, também chamado de caneta. Então, aqui, nós temos aqui o exemplo dos cilindros, né? Mangueira vermelha, acetileno, mangueira preta, oxigênio. Independente, às vezes, se tem casos com cores diferentes do preto e do vermelho, você consegue perceber, por exemplo, pelas conexões das mangueiras, qual que seria o gás combustível e qual que seria, geralmente eu não lembro de ver diferença, mas seriam todos o oxigênio, que é o gás comburente, certo? Então, nesse caso, nós temos cilindros com gases, oxigênio até 200 bar, acetileno, ele é mais preocupante, porque ele é um gás instável, vem dissolvido em acetona e acondicionado em cilindros metálicos pintados na cor Bordeaux, o vermelho, cheios de uma massa porosa. A pressão dos cilindros é ao redor de 15 bar. Então, você vê que o de oxigênio suporta mais de 10 vezes mais pressão do que o de acetileno. Por quê? Porque a aplicação dele é muito específica do acetileno e ele é um gás instável, então tem que tomar muito cuidado. Ele não pode ser muito comprimido, ok? Os reguladores de gás, né, que a gente comentou sobre eles, deixa um tempinho, porque depois, se quiser ler o slide, está disponível. E soldagem por oxigás, os equipamentos, válvula de retenção ou antirretrocesso. Para quê? Para que a chama do maçarico não retorne para o cilindro e cause acidentes, certo? Então, são válvulas colocadas na linha de oxigênio e acetileno para evitar o retorno de gás ou refluxo da chama. Certo? Então, nós temos esse caso. As mangueiras, o maçarico. Então, equipamento básico é formado pelo corpo do maçarico, conexões das mangueiras que vão chegar aqui no maçarico, 2 tubos separados para passagem dos gases, válvula para controle de vazão dos gases e câmara de mistura de gases, que aí estaria logo aqui, certo? Então, esse daqui é o maçarico para soldagem. Outro maçarico para corte, ele está sem o bico, mas aí eu posso ajustar aqui de acordo com o bico, aí eu ajusto a pressão aqui, vai dar uma modificação no facho momentânea aí, que vai permitir o corte da peça, ok? Material de adição. Então, nós temos aqui as varetas de metal. Eu posso ter fluxos de soldagem, apesar de não ser contar como o fluxo que precisa para haver a soldagem. Eu tenho vários materiais que favorecem a solda, a aderência do metal, para o metal não escorrer, não respingar tanto. Então, tem vários elementos que ajudam, seja numa solda de alumínio, assim como numa soldagem de aço. Certo? Eu tenho aqui cuidados no manuseio dos cilindros de gases. Então, eu tenho oxigênio. O oxigênio não pode entrar em contato com graxa, óleo ou matéria gordurosa. Então, tem que tomar cuidado, senão ele entra em combustão. O cilindro não deve sofrer impactos violentos, porque eu tenho um gás instável sob pressão. Então, tem que tomar muito cuidado. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção. Não eleve o transporte de cilindros utilizando cabos de aço ou eletroímã. Não use o cilindro deitado. Não utilizar oxigênio para aeração, tipo pegar o oxigênio e esprear na pele. Por quê? Porque esse ar
pode entrar em algum poro, alguma coisa, e entrar na corrente sanguínea, então pode dar problema. Aí essa bolha de ar para no coração, tem lá, acho que é embolia no coração, certo? Então eu tenho lá, não use o cilindro deitado, não utilizar oxigênio para aeração, limpeza de máquinas, roupa, pele, etc. Utilizar mangueira verde ou preta para distribuição e conexões com rosca à direita. Quer dizer oxigênio, mangueira verde ou preta, que é o principal representante. Acetileno, não transportar o cilindro deitado. Por quê? Porque se você transportar, tem que aguardar de 36 a 48 horas para estabilizar os gases lá dentro do cilindro novamente. A pressão máxima da rede não pode ultrapassar 1,5 bar. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção, que é uma parte em cima onde vai a conexão do regulador de pressão. Não eleve o transporte de cilindros utilizando cabos de aço ou eletroímã. Não use o cilindro deitado. Não utilizar canais de cobre, formação de acetileno de cobre, que é explosivo. Consumo, não utilizar o cilindro deitado, não utilizar, pulei aqui, estava falando aqui, a mangueira verde ou preta, perdão. Não utilize não transportar o cilindro deitado, no caso do acetileno, que a gente estava falando do oxigênio, certo? Que ele tem mangueira verde ou preta, com distribuição de rosca direita. Então, eu estava apoiando aqui, eu esbarrei o botão. Não transportar o cilindro deitado, então aguardar um período para estabilizar. A pressão máxima não pode ultrapassar 1,5 bar. Por quê? Porque é 10% da pressão do cilindro, senão pode dar problema lá no cilindro de acetileno. O transporte do cilindro deve ser realizado com seu capacete de proteção. Não eleve o transporte de cilindros utilizando cabo de aço ou eletroímã. Não use o cilindro deitado. Não utilizar canalização de cobre, formação de acetileno de cobre, que é explosivo. Consumo máximo de acetileno, 1.000 litros hora. Então, isso daí tem que tomar cuidado. Para quê? Para você não exagerar no consumo ali. Não usar até a pressão zero. Então, tem que resguardar, porque senão eu posso ter problemas no futuro. Utilizar mangueira vermelha para distribuição e conexões com rosca à esquerda. Ok? Então, o acetileno rosca esquerda, o oxigênio rosca direita. Aqui eu tenho um exemplo, primeiro diagrama do facho do gás. Então, eu tenho lá o ar, combustão secundária e zona redutora. Em outros casos, eu vou ter o cone ou dardo, mistura oxiacetilênica, que é o facho que vai dar certo aqui na soldagem, certo? Na combustão primária aqui que vai ocorrer. Então, aqui eu tenho mistura oxiacetilênica, que é a combustão primária. Nesse local, que é onde eu vou ter uma temperatura mais elevada, ele fala na casa de 3.100 graus Celsius, nesse cone aqui do meio, nessa zona redutora, por exemplo. Tá? Por quê? Porque nós vamos ver os tipos de chama, mas o principal é o cone ou dardo interno e a chama secundária ou combustão secundária que ocorre posteriormente. Certo? E o que acontece? Na soldagem oxigás, aqui o facho, você vai perceber que depois da mistura oxiacetilênica, eu tenho um ponto aonde eu vou conseguir uma temperatura máxima. Por exemplo, da casa de 3.150 graus Celsius. Certo? Então, essa temperatura é muito elevada. Mas só é conseguido obter essa temperatura no caso que, por exemplo, do uso do acetileno, porque o acetileno vai permitir essa temperatura mais elevada. Tá bom? Então, eu vou ter essa distribuição ao longo da amplitude da chama. Então, a chama que mais me interessa é essa combustão primária aí. Ok?
Então, tem várias outras situações aqui que a temperatura, por exemplo, você acendeu o maçarico e está demorando para esquentar a peça. Provavelmente você não está bem ajustado o seu maçarico e você não está utilizando a região de maior temperatura. Ok? Então, como que a gente fala? Essa chama, como que regula ela? Ela pode ser regulada de diferentes formas. Por exemplo, a chama neutra, porque a relação de oxigênio e acetileno são na proporção ideal de combustão e funcionamento, certo? Então, aqui mostra que a chama redutora obtém um cone branco, brilhante e somente visível através dos óculos de soldador, senão você vê uma chama geral só. É a chama utilizada na maior parte dos casos de soldagem, solda abrasagem e aquecimento, ok? A chama neutra. Por quê? Porque a relação estequiométrica de combustão está sendo respeitada para fazer uma chama normal. A chama redutora é utilizada para revestimento na soldagem dos aços com o intuito de elevar o percentual de carbono na zona de soldagem. Por quê? Porque a chama redutora vai ter a característica justamente, ela vai ocorrer quando a proporção de acetileno é aumentada. Então, vou ter mais acetileno, surgindo assim um cone brilhante que se sobrepõe ao cone normal e que cresce com o aumento da proporção de acetileno. Esta chama tem elevado teor de carbono e tem o risco de enriquecer o aço. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado para, por exemplo, esse tipo de chama para soldagem de um aço. Por quê? Porque ela vai ter muito carbono. E o carbono reage com o ferro, né? Ou vai gerar corrosão também. Então, é utilizada na soldagem de ferros fundidos, com pré-aquecimento e fundente, alumínio e magnésio, também com o uso de fundente e aços liga ao cromo e ao níquel. Certo? Então, seria aço, cromo, níquel. Certo? Essa chama redutora. E depois eu tenho a chama oxidante, que vai fazer o quê? Como o próprio nome já diz, eu obtenho excesso de oxigênio. Certo? Então, eu vou conseguir fazer, através da chama oxidante, um sistema diferente. Por quê? Eu vou ter aqui a zona de combustão secundária fica mais luminosa. O cone aqui, ó, combustão primária, a zona de combustão primária, ela encurta na oxidante, o cone é menos brilhante e mais azul. Simultaneamente, a zona de combustão secundária fica mais luminosa. Esta chama, rica em oxigênio, oxida o aço, com o risco de formação de porosidades pela reação com o carbono. Então, é diferente. Vou jogar excesso de oxigênio ali. Normalmente, essa chama é utilizada com o uso de fundente para soldagem de latão, pois o oxigênio em excesso forma óxido de zinco na superfície da poça, que impede a continuidade de reações posteriores, impedindo a contínua volatilização do zinco, o qual iria se oxidar em seguida na atmosfera. Então, foi estudado para fazer essa situação aqui, para impedir, para poder trabalhar com a chama oxidante. Então, nós temos os três aqui, ó. Quantidade de oxigênio e acetileno está na proporção ideal na chama neutra ou normal. Se no caso a chama redutora ou carburante, você vai ter excesso, ou no caso do acetileno, e no caso do oxidante, o oxigênio para suas devidas aplicações. Então, aqui no caso, eu tenho justamente, exemplo, chama redutora, chama neutra e chama oxidante. Então, já temos o exemplo aqui dessas chamas que nós mostramos e falamos sobre elas. Ok? Chama redutora, neutra e oxidante. Depois, tem uma parte interessante, que é a parte de técnica de soldagem. Então, eu pus uma bem básica aqui, que ela mostra solda à esquerda, também chamado de solda para frente. Por quê? Porque aí, no caso, você está soldando e vai, à medida que solda, afastando da peça que está sendo soldada. Então, você acaba focando nesse tipo de técnica que vai fazer o quê? A solda à esquerda, você vai ter
a vareta de adição de um lado, a tocha do outro, vou começar o processo de fusão, mas vou caminhar no sentido da direita para a esquerda. Olha aqui, ó, a seta. Você vem daqui para lá, ou daqui de trás, avançando para dentro do plano do papel. Aqui por cima, observando como que estaria ficando essa solda. Então, nós temos aqui vários elementos de várias camadas dessa máquina de solda que vai formando o cordão de solda. Ok? Então, essa soldagem à esquerda apresenta grande consumo de gases e tempo. A soldagem à direita, então, eu vou ter o mesmo esquema de solda, porém, soldando da direita para a esquerda. Também chamada de solda para trás, é utilizada quando a peça a ser soldada requer chanfros, ou seja, para espessuras maiores. É uma técnica desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial e que apresenta boa velocidade, boa penetração e economia de tempo e gases. Então, trabalha-se mantendo a união soldada aquecida, principalmente relacionado com o tipo de material que você vai soldar. Ok? Então, vantagens do uso do acetileno em relação a outros gases. Então, por que usa mais o acetileno? Porque a chama dele é muito elevada, 3.100 graus Celsius, aproximadamente. Composição da chama com notáveis propriedades redutoras, então é interessante para aplicação, principalmente de manutenção de equipamento que vai sofrer com temperatura, com a temperatura da chama. Propriedades redutoras, a temperatura favorecer a solda, mas por causa da propriedade da chama redutora, certo? Perdoa aí que, às vezes, no fim do dia, nossa, com a correria danada aqui, aí, às vezes, a cabeça dá uma travadinha aqui. Então, essa chama facilmente regulável, as vantagens do acetileno, ele vai permitir uma chama mais fácil de regular. Tem um risco? Tem, mas se você tiver coragem de manusear com cautela, você consegue pegar rapidinho essa parte de ajuste de chama. Tá? Permitindo fácil identificação de atmosfera, baixo custo do acetileno em relação a vários outros gases, principalmente alguns gases de solda, que a gente vai ver de outros tipos de solda aí. Elevado teor de carbono na molécula, então boa velocidade de propagação, porque a chama percorre a massa gasosa rapidamente. E a formação endotérmica do acetileno, permitindo liberação de calor na dissociação durante a combustão. Então, faz liberar mais energia durante o processo de combustão. Ok? Então, aqui eu tenho um exemplo da tabela que ela mostra a espessura do material que você vai trabalhar, o número do bico que você vai utilizar, o bico, a caneta. Quem que é a caneta? Deixa eu voltar lá que eu mostro aqui, ó. Caneta, o bico lá do maçarico de soldagem, é a chamada caneta. O número do bico para ser adequado para aquela solda e alguns ajustes básicos. Então, pode-se dizer que, às vezes, você tem que alterar um pouco essas recomendações. Porém, essas recomendações já vão te dar uma aproximação quase que ideal ali para executar a solda. Então, você vai ter que ajustar, por exemplo, fluxo de gás. Você vai ter que abrir o gás para conseguir regular a pressão do seu fluxo. E, no caso, diâmetro do orifício do bico em milímetros. Então, o bico número 1, eu tenho um diâmetro. Número 2, e assim por diante. Por quê? Quanto maior o diâmetro do que você vai soldar, você tem que estar com o bico compatível. E o consumo de oxigênio em litros por hora. Certo? E o que o pessoal confunde? É quando fala lá, pressão, por exemplo, um bar equivale a 10 newton por centímetro quadrado. Então, você vai ter uma pressão ali. Outro tipo de pressão, 2 quilos por centímetro quadrado, ou 2 kgf, que muitas das vezes está abreviado, é quilograma força. Então, 0,2 kgf por centímetro quadrado
é aproximadamente 2 newton por centímetro quadrado, que é aproximadamente 0,2 kg/força por centímetro quadrado, aproximadamente 0,2 bar. Então, é muito próximo nesse caso aqui. Por isso que quando está em carro turbinado, que é preparado para desempenho, arrancada, aí você vai perceber que muitas das vezes o relógio de pressão, o mostrador de pressão do turbo, o manômetro do turbo, ele está lá em quilos. Tem alguns que só vem escrito kg, quilogramas, né? Mas, na verdade, é quilograma força por centímetro quadrado. Aquilo ali é a pressão, não é o peso. Ok? Aqui, os elementos, um esqueminha aqui do manômetro do conteúdo do cilindro, as válvulas de regulagem aqui, válvula de segurança e o manômetro de trabalho, esse que vai controlar a pressão da linha que você está realizando a solda. Aqui você controla somente a pressão do cilindro, certo? A válvula de segurança contra retrocesso de chama, tá? Que ela vai representar a segurança do processo de soldagem por oxigás, certo? Se não me engano, eu coloquei no Saiba Mais, inclusive para vocês ficarem atentos com relação a técnicas de soldagem também, para poder assistir um vídeo, prestar atenção no que está sendo executado, para poder aprender alguma coisa a mais. Certo? Deixe-me ver. Alguma dúvida, pessoal? Estou finalizando aqui o conteúdo. Não, meu tá tranquilo. Deixe-me ver aqui, que aí eu vou. A próxima vai ser eletrodo revestido lá. Isto. Deixe-me ver aqui onde que eu estou. Aqui. Saiu da imagem. Pessoal, então vou finalizar a gravação e já concluí. Obrigado pela participação de vocês na aula aí. Agradecer demais vocês estarem participando. E nos encontramos na semana que vem. Procurar caprichar mais. E a semana que vem a solda é um pouco mais complexa. O eletrodo revestido, partindo para MIG-MAG, aí já vai elaborando um pouco mais a solda. A dica, fica uma dica. Quem não tiver experiência nenhuma, às vezes as meninas que participam por aí também, para fazer a soldagem da oxigás, você treinar um pouco de habilidade antes de executar uma solda dessa, você pega aquela solda de eletrônica, solda de estanho, onde você tem o ferrinho de solda, você consegue pegar, descascar um fio de cobre, dar uma trançadinha nele para ele fazer um cordãozinho, e nesse cordãozinho você vai vir com a vareta de metal de adição e o ferrinho de solda bem quente. E não esquece de untar bem o fio de cobre com pasta de solda para solda eletrônica, solda de estanho. Para quê? Para que o metal de adição do arame de estanho tenha aderência no fio de cobre adequada, que ele vai penetrar adequadamente. Certo? Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês e qualquer coisa estou à disposição e nos vemos na semana que vem, continuando aí, no caso, falando de eletrodo revestido. Certo? Vou interromper aqui a gravação e depois continuamos na semana que vem. Grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima. Boa noite.